Eu falo pelo GED, que é o Grupo de Estudos de Direito Digital da PUC Campinas. E a gente está aqui com o quarto dia da nossa segunda semana de Direito Digital. Essa semana que está com enfoque no metaverso. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Falar que as palestras estão valendo horas complementares, então, ao redor da palestra, a gente vai mandando o link para vocês poderem fazer a inscrição, para poder computar as horas. Vocês vão receber o certificado no e-mail de vocês daqui a uns dias. Hoje nós vamos falar sobre os aspectos jurídicos dos NFTs no metaverso. E quem vai falar para a gente é o Fábio, e o Felipe vai apresentar o Fábio para a gente. Isso. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Fábio, é um prazer. E, bom, vou estar introduzindo então aqui o currículo do Fábio para, assim, dar início à palestra, né? Bom, Dr. Fábio Sandão, ele é sócio fundador da FCM Law, me corrija se estiver errado, Fábio. Escritório com tese de atuação em Tech Venture Law, atuação voltada para a propriedade intelectual, tecnologia, cripto, NFTs e metaverso. Também é idealizador do NFT Terms, iniciativa para a criação de licenças de direitos autorais para obras intelectuais de NFTs, e Life Fellow 2018, sócio da Legal Hack, focado em Legal Design e Visual Law, e doutorando e mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pelo INPI, com MBA em Gestão Empresarial pela UNESA e LLM em Direito Corporativo e BMEC, além de ser graduado em Direito pela UFRJ. Fábio, a palavra é toda sua. Obrigado, Yasmin. Obrigado, Felipe. Boa noite a todos e todas aí, pessoal. Prazer realmente estar aqui com vocês hoje. Agradecer o convite aí do GED, aí da PUC Campinas também, pelo tá promovendo um debate como esse. Tenho acompanhado aí os eventos, os outros dias de palestra também. Super bacana os temas que vocês trouxeram. Então, prazer estar aqui com vocês, pessoal. Acho que tem muita coisa acontecendo. Então, acho que o Felipe já me apresentou um pouquinho, mas vou falar bem rápido. Sou sócio fundador de um escritório focado em tecnologia, então já tenho alguns anos aí trabalhando com startups, com empresas de tecnologia ou com projetos inovadores de forma geral. Então, também temos dialogado bastante com projetos aí no contexto de Web3, da NFTs, entre outros, blockchain-based, vamos dizer assim, e também envolvendo outras tecnologias. Então, a gente já tem um track record bacana aí com vários tipos de plataforma, modelagem de negócio. Então, tem sido aí meus últimos 8 para 9 anos de estrada trabalhar com esse tipo de empresa, com esse tipo de negócio. E acho que o primeiro ponto, assim, acho que da minha fala hoje, pessoal, acho que, primeiro, já como eu parabenizei, acho que é muito legal esse tipo de iniciativa, trazer temas como esse para o ambiente de estudo aqui da universidade, e eu acho que é um ambiente para a gente trocar, tá? Então, se vocês quisessem ver, e aí minha visão, se vocês quiserem fazer diferente, a gente faz, mas acho que se a gente quisesse fazer uma palestra muito monólogo aqui, a gente fazia um seminário, um congresso, um evento mais formal. Eu acho que se vocês estão propondo um evento assim, se eu fosse vocês, aproveitaria o espaço aqui para, tentar tirar dúvidas, se conectar comigo de alguma forma, tentar coisas práticas, e a gente fazer isso aqui um grande bate-papo do que eu abrir aqui uma palestra, ficar 1h30 falando, e é isso, minha visão, e acabou. E aí, além de eu achar isso que é um ambiente legal, acho que a segunda ressalva pessoal, não tem ninguém especialista disso hoje. Então, quem se diz especialista, eu já desconfio. Tem curiosos, tem quem geralmente já começou a dialogar com alguma coisa, quem já começou a estudar antes de outras pessoas, então quem já está mais atento ao mercado. Como eu, que tenho um escritório também, já temos tocado alguns projetos. Então, a minha experiência é com base em algumas coisas que a gente vem fazendo nos últimos anos e é o que eu tento compartilhar também com os outros. Especialista, acho que é muito forte para o tempo de maturidade desse próprio mercado. Eu talvez seja especialista na área de startup, já estou atuando aí para 9 anos com esse tipo de empresa, tem alguns outros temas, mas em relação a esse tema aqui, acho que é um bom ambiente para a gente construir muita coisa junto, tá? Então, a gente fala de NFT, metaverso, contexto de Web3, tudo, acho que está muito bom para vocês, todos e todas aqui, tornarem-se também especialistas daqui a alguns anos. Então, acho que é o momento da gente começar a tentar fazer essa troca em conjunto. Então, passando as duas ressalvas, eu vou tentar iniciar uma fala aqui que eu acho que faz sentido. Acho que, primeiro agora, minha primeira ressalva como conteúdo, tá?
A gente fala muito de metaverso junto com NFT, com Web3. Eu acho que faz total sentido, mas não sei se alguém já falou sobre isso, mas rapidamente, são coisas diferentes. Então, quando a gente está aqui juntando metaverso e NFT, porque a gente sabe que o contexto dos NFTs, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, ele dialoga muito com essa lógica do metaverso. Então, a gente vai falar sobre isso. Mas separem isso primeiro na cabeça de vocês para a gente botar todo mundo na mesma página. Que também difere do contexto da Web3, que talvez seja um momento da internet que a gente está. Então, por isso que a gente chama de 3. Porque a Web 1 lá, quando surgiu a internet mais estática. Web 2, quando a gente fala mais com a internet ali de criação de conteúdo, você tem um empoderamento ali das pessoas, mas aí é uma lógica das redes sociais, talvez, assim, bem resumido, tá, pessoal? E a gente está nesse momento agora, Web 3, que tem uma característica de internet onde as pessoas são donas dos conteúdos, onde a gente tem uma lógica de descentralização, onde a gente tem desintermediação também das relações, e aí dentro desse contexto a gente tem tecnologias como o blockchain, que fazem várias coisas, inclusive NFTs, e que podem estar dentro do contexto de metaversos abertos ou corporativos, que são compostos por várias tecnologias, desde VR, para realidade virtual, até a realidade aumentada, até, por exemplo, economia baseada em tokens, e que isso pode trazer uma lógica de metaverso. Então, o que eu separei para a gente falar aqui hoje vamos pegar essa fatia da Web3 selecionada como metaverso e onde ele interage com essa lógica de descentralização e blockchain, para a gente falar sobre metaverso e NFTs, que eu acho que faz todo sentido, mas só para a gente também não, às vezes, confundir, ter como premissa aí de que tudo é uma coisa só. Então, tudo é metaverso ou tudo é blockchain, não. Então, a gente tem, dentro da Web3, tecnologias que não são blockchain e tem uma lógica de descentralização. A gente tem dentro do metaverso plataformas que não usam blockchain, e a gente tem NFTs, talvez numa lógica que talvez não seja necessariamente o contexto de um metaverso. Então, superado isso, se tiver todo mundo na mesma página, acho que a gente pode seguir um pouquinho. De onde surgiu essa lógica de metaverso, pessoal? A gente já deve ter conversado, não vou ficar muito preso nisso, vou tentar ir para uma linha mais prática lá de atuação mesmo com esse tipo de projeto, mas já foi citado em alguns lugares, né? Aí o pessoal vai falar Snow Crash lá, vai falar do contexto de Avatar, The Sims. Então, a lógica de metaverso, eu acho que o que a gente tem que ter aqui na cabeça é um contexto mais imersivo de algum tipo de experiência. Eu não gosto muito de dar conceitos e fechar muito isso agora, ainda mais no momento de construção, mas na minha cabeça é isso. A gente tem um tipo de experiência diferenciada agora quando a gente pensa essa lógica de metaverso. Seja por uma experiência mais imersiva em relação a uso de ativos digitais, seja por uso de tecnologias que te permita se sentir como se estivesse dentro de um outro contexto, ou tecnologias que vão juntar o contexto digital com o contexto físico, ou de tecnologias que vão facilitar a criação de economias próprias, e isso também é um tipo de metaverso, né? Porque se eu crio uma economia digital ali, e tudo isso pode estar dentro de um contexto do que seria essa nova experiência de imersão desse metaverso, mais voltado para a parte econômica, e que isso tudo traga experiências como trabalho, onde eu possa trabalhar com esse tipo de experiência, onde eu possa ter um entretenimento com esse tipo de experiência, onde eu possa ter uma educação com esse tipo de experiência e por aí vai, onde a gente possa trazer todo esse conjunto de tecnologia que eu estou falando e que vai trazer tecnologias também de base, né? Então, se a gente pensar como a gente viabiliza esse nível de complexidade, a gente vai ter que falar de hardware, a gente vai ter que falar de tecnologia 5G, a gente vai ter que falar de muita coisa que vai dar o suporte para esse conjunto de várias tecnologias para dar todas essas experiências que a gente está pensando. Quando a gente olha para esse mercado, a gente vê lá mais de 10 bilhões já de itens digitais, de transações com itens digitais, um mercado aí com previsões de até 1 trilhão. A gente já vê vários fundos de investimento, e se a gente olhar para o mercado Brasil, tá? Já tem vários fundos de investimento voltados, por exemplo, para tecnologias que estão relacionadas a metaverso, etc. E esse conceito de metaverso ele não é tão novo, né, pessoal? Como eu citei lá, a gente tem várias referências antigas, mas isso já está previsto no game, já está previsto aqui na nossa reunião, até achei legal ali, alguém mandou, bem-vindo ao metaverso, de seu certificado. Mas eu acho que o contexto de você estar dentro de um ambiente digital, aqui onde a gente está tendo, por exemplo, fazer um evento aqui para uma tecnologia, se a gente pensar, ele tem um quê de metaverso, né? Onde eu tenho todo o ambiente de palestra. Hoje de manhã, por exemplo, eu fiz uma que é dentro já do ambiente da Gather, não sei se vocês conhecem, que é uma plataforma que tem um ambiente gamificado,
que você cria o seu avatarzinho, você pode usar ele ali dentro, aí você cria salas, tem gente que trabalha ali dentro, eu uso para fazer algumas reuniões no meu escritório, mas hoje era um podcast onde você tinha um ambiente ali, onde as pessoas estavam falando, inclusive eu, como palestrante, estava dentro de um ambiente controlado, falando para todo mundo, e você viu os bonequinhos de todo mundo ali na plateia, então é um outro contexto, assim, parecido com o que a gente está agora, mas mais imersivo, então talvez chegue mais perto daquele pseudo-conceito que eu falei ali no início, de uma experiência mais imersiva que a gente tem em relação ao que a gente chama de metaverso, né? Então, eu acho que isso é importante. Então, a gente vê várias plataformas, né, surgindo e isso vai trazendo novos desafios para a gente. Então, outro conceito que é importante a gente ter também é o ambiente descentralizado, a Web3, tudo, a gente tem muitos movimentos de comunidades, né? Então, não sei se vocês estão começando a estudar isso agora, já estão, ou de repente já participam de alguma forma, de ver o quanto é forte o senso de comunidade, o senso de participação, e como tem vezes ali grupos também com até ideologias muito fortes, né? Se a gente for lá para o Cypherpunk, se a gente for todo um contexto ali de acabar com intermediários, etc. E muita gente fala do metaverso, quando a gente fala o metaverso, a gente às vezes, eu gosto até de falar metaversos, que eu acho que faz mais sentido hoje do que eu acho que está acontecendo e do que tem de acontecer, para não ser tão utópico. A gente vê muita gente falando do metaverso, que é aquele conceito de metaverso aberto, que é uma ideia de um metaverso único, onde a gente, de repente, tenha uma total descentralização e todo mundo faça parte, eu tenho uma identidade digital única e eu vou poder levar aquilo ali e ter um conceito ali de interoperabilidade com outras plataformas, onde isso tudo possa se conectar. Acho muito bonito isso, acho que é talvez um mundo ideal, mas acho que o que a gente tem hoje é mais uma lógica de metaversos corporativos, né? Onde eu, na minha empresa, uso uma determinada tecnologia para dar uma experiência de metaverso de trabalho, ou numa outra instituição de ensino, ele vai trazer um conceito de metaverso para uma parte de educação, ou a gente vai ter ali caminhar já para um metaverso aberto, por exemplo, da Decentraland, da Sandbox, que trabalha ali com ativos e terrenos virtuais, e você pode também ter uma interação ali em terceira pessoa, e já estão desenvolvendo também alguma coisa em primeira pessoa, mas que, de certa forma, é um ambiente controlado também por uma empresa, uma instituição, que, de certa forma, vai ter ali o controle das normas, enfim, isso tudo até vai ter até implicação jurídica, mas eu acredito que a gente não tem ainda essa ideia de conceito essa ideia ainda prática de metaverso aberto. A gente tem muito metaversos que eles vão dialogar de várias formas. Então, quando a gente olha a Meta, Facebook, que gerou toda a hype aí nos últimos anos em cima do termo, quando ela fez a mudança, e a gente sabe que foi isso que adiantou um pouco a discussão sobre isso, e, claro, todo o investimento que eles fizeram, isso trouxe muita gente aí nesse cenário também para se movimentar, mas era uma coisa que já vinha acontecendo. Quando a gente vê esse movimento, a gente percebe mais uma vez que as big techs também estão olhando para esse mercado. Então, a gente vê ali Facebook, a gente vê Microsoft, Google e outras empresas também indo no mesmo sentido de criar seus próprios metaversos, né? Então, será que vão ser tão abertos assim? E vai ter tanta interoperabilidade com outras plataformas? Eu acho que até onde for conveniente, né? Porque a gente, e até a brincadeira que a gente faz no de Web 1, 2, 3, do login, depois conecte-se com a sua rede social e agora conecte sua carteira aqui descentralizada, basicamente acho que essa carteira aí ela vai ter alguma interação também com grandes empresas. Mas, superado esse cenário inicial, onde é que entra essa lógica de NFTs, né? Então, vamos lá, como eu citei no início, blockchain é uma das tecnologias que está dentro dessa lógica de Web3, talvez seja a principal que permite toda uma confiabilidade ali na plataforma, segurança, certificação, e a própria rede, como ela é criada, ela traz uma lógica de desintermediação que possibilita um dos principais conceitos da Web3, que é, de fato, você descentralizar tomadas de decisões, descentralizar conteúdo, descentralizar tudo de certa forma, inclusive o poder sobre aplicações, o poder sobre instituições, até a gente pode falar até de DAOs, enfim, então tem muita coisa acontecendo dentro desse contexto. E essa tecnologia, ela permite a criação de vários tipos de protocolos. E um desses protocolos que a gente faz, que são tokens, é essa ideia do token não fungível, que é o NFT. E aí, basicamente, vocês já devem ter visto bastante coisa sobre isso, mas, basicamente, a fungibilidade, como a gente leva lá do direito civil, pessoal, então, é a questão de você não trocar por algo da mesma quantidade, da mesma especialidade ali, enfim, não vou entrar muito no aspecto técnico aqui não, mas, basicamente, a diferença de um NFT para um Bitcoin está basicamente na fungibilidade dos dois tokens, né? Então, um Bitcoin por outro dá na mesma,
quando a gente pega um NFT, que ele é um token único e tem essa característica da exclusividade, não é o mesmo valor de eu trocar ele por um outro NFT, ou por um Bitcoin, ou por uma outra cripto, uma outra altcoin que a gente possa conversar quando a gente está falando desse ambiente de tokens e criptoativos de forma geral, atrelados a essa tecnologia que a gente está falando, que é uma tecnologia central desse conceito. E esses NFTs vão acabar representando muitas das coisas que a gente vê no ambiente digital. Então, tudo que a gente conversou até agora, quando a gente olha lá para Decentraland Sandbox, pô, eles têm terreno virtual. Pô, como a gente pode dar segurança e melhorar a liquidez e as transações desse terreno virtual usando a blockchain? Pô, vamos criar NFTs que representam ali os tokens, cada um vai representar um terreno, e você consegue atribuir aquilo àquela pessoa que compra, dá flexibilidade para ela transacionar isso no mercado. Então, como é que eu vou criar um ativo digital dentro de um jogo onde eu possa comprar uma arminha ali, um avatar, uma roupa? Pô, por que não usar um NFT também para dar essa mesma segurança para fazer uma coisa que já acontece em outros jogos? Então, Fortnite, CS, etc. Então, como é que eu posso tokenizar um ativo aqui de uma obra de arte ou de um arquivo digital que eu tenho, num colecionável? Mesma coisa, vamos criar um NFT para a gente arrumar essa lógica. Como é que eu posso, aí, em última análise, né, como é que eu posso tokenizar algo também físico? E aí, outros desafios que surgem, né? Então, tokenização de imóveis, tokenização de produtos e outros artigos que a gente entra na lógica do digital aí, né? Que é a junção do físico com o digital. E aí vocês devem estar me perguntando, cadê o direito nisso tudo aí? Calma, que já a gente vai falar sobre isso. E aí, quando a gente analisa esse tipo de token, pessoal, acho que primeiras coisas que a gente tem que entender quando a gente analisa tokens em geral, existem várias características, e o NFT, ele é por essência, um ativo digital, vamos dizer assim, ele tem uma característica de digital asset mesmo, então, e esse ativo digital, ele pode adquirir várias características, depende de como você usar ele. Então, essa é a lógica também dos NFTs. Então, eu não vou falar dos outros tokens, mas a gente sabe que um token ele pode ter uma finalidade de pagamento, o token ele pode ter uma finalidade, por exemplo, de especulação como investimento, o token ele pode ter a finalidade de ser um certificado para alguma coisa, ele pode ter a finalidade de eu, por meio daquele token, acessar algo e obter, por exemplo, utilidade daquele token, então serviços, produtos, acessar um clube de benefícios que seja. Todas essas características, e aí que eu falei agora, que é a lógica de payment token, de utility token, de security token, elas podem ser incorporadas em um NFT. Então, o NFT, basicamente, ele vai ser um token único, não fungível, com um protocolo vinculado a uma blockchain, que vai te permitir fazer alguma coisa. Porque se ele não te permite fazer alguma coisa, ele praticamente vai ser um token inútil. Então, a gente não teria por que conversar sobre isso. E essa coisa que ele vai te permitir fazer é o que vai ter desdobramentos jurídicos. Então, quando a gente pensa no NFT, que eu crio ele exclusivamente para eu obter, por exemplo, um retorno financeiro de uma determinada operação, sem muito estudo aqui, acho que todo mundo já pensa que isso vai ter algum impacto regulatório, ou a nível Banco Central ou CVM, se a gente está falando aqui de Brasil inicialmente, porque ele tem características ali de um mercado regulado, de um token que vai ter alguma finalidade de investimento. E esse tipo de análise que eu queria trazer aqui para a gente hoje, quando a gente vai falar de direito. É uma análise mais prática mesmo do que eu tenho feito no meu dia a dia, quando a gente vai criar algum projeto, quando a gente vai desenvolver alguma estrutura de um projeto que envolva NFT, dentro desse conceito mais amplo aí de metaverso, né? Então, antes de a gente seguir para isso, eu acho que, só porque eu também não vou focar muito, eu vou falar por que eu não vou focar, acho que a gente tem vários debates aí do ponto de vista não de NFT, relacionados a discussões jurídicas no metaverso, que eu acho que vocês estão vendo ao longo da semana. Então, se chegaram a ver questão criminal, uma parte que eu tenho falado muito, estudado também, meu tempo de doutorado, e que tem muita coisa bacana para quem se interessa. A parte de propriedade intelectual, que é todo o meu background, que eu sei que vocês vão ter amanhã também uma pessoa para falar sobre isso. Então, acho que a gente poderia falar aqui sobre personalidade do avatar, assédio no metaverso, a gente poderia falar sobre violação de direitos autorais no metaverso. Então, questão interessante, por exemplo, dentro desse tema. O termo de uso da Horizon lá da Facebook, ela diz que você não vai exercer qualquer tipo de direito moral de obras ou coisas relacionadas a direito do autor dentro da metaverso. Será que isso pode, pessoal? Sabendo que no direito brasileiro a gente tem o direito moral como um direito inalienável, e será que a gente pode estabelecer uma regra dessa? O que acontece se eu usar a plataforma do Facebook aqui, acontecer alguma discussão de violação de direito moral do autor?
será que essa cláusula vai ser válida ou não? Então, as discussões começam super legais. Não vou entrar muito nisso agora, vou tentar focar muito mais na parte de NFT, que eu acho que tem alguns aspectos práticos, a gente já rodou alguns projetos. Então, já rodei projeto com mercado Bitcoin, C9, recentemente a gente também participou do projeto da Reserva, não sei se vocês conhecem também, são os NFTs da Reserva, então ajudar na estrutura jurídica desse projeto. Então, eu acho que eu posso trazer um pouco mais da parte prática aí para vocês. Então, quando a gente pensa em NFT, eu tenho pensado numa lógica de desenho de projeto, pessoal, que eu acho que vai passar por várias áreas aí, e eu acho que isso também ajuda, como um grupo de estudo aqui, eu acho que ajuda a gente a levantar alguns temas, depois a gente pode conversar no final, e ao mesmo tempo, eu acho que, pensando em universidade, eu acho que direcionamento também de esforços de vocês aí, tanto estudantes ou recém-formados, para onde vocês vão mirar, eu acho que tem bastante oportunidade, eu acho que isso pode ser uma coisa legal de eu trazer para vocês dentro desse fórum aqui, que eu acho que é bacana. Para mim, o primeiro ponto é pensar no design do projeto, né? E o que é isso? A gente fala muito de um direito muito aplicado, muito objetivamente, às vezes, a gente pegar, entregar, mastigar e pronto. Eu acho que a gente cada vez mais tem que se portar como profissionais que a gente vai participar da decisão negocial mesmo. Então, a gente vai realmente participar da estrutura de um negócio, e é por isso que é tão importante eu ter perdido todo esse tempo agora, inicialmente, falando sobre NFT, falando blockchain, falando sobre o conceito que a gente está em geral. Se você não entende nada disso, como é que você vai pegar um projeto desse para conseguir desenrolar isso tudo e ainda aplicar um direito em lacuna de lei que a gente não tem nada escrito ainda e conseguir desenvolver isso? Então, talvez seja... O primeiro ponto entendo muito sobre essa parte de desenho de projeto, né? Entendo o que você faz com o NFT, como ele funciona, quais são os usos que tem, quais são as empresas que estão trabalhando com isso. E essa parte de design de projeto vai ser muito importante, porque é onde a gente vai definir, por exemplo, qual vai ser a economia desse token, né? Então, para que eu estou criando esse token? Esse token ele vai dar direitos para quem? Quais são as regras que vão estar atribuídas a isso, tanto do ponto de vista técnico na blockchain, como, por exemplo, atreladas a esse token como regras jurídicas mesmo, seja por um contrato, seja por um termo de uso, seja por uma política de privacidade, dependendo do que a gente vai falar. Mas quais são as regras que vão estar atreladas ali, além dos smart contracts, né, que são aqueles contratos auto-executáveis que são feitos na blockchain, quando a gente está pensando na criação de um token. E mais que isso, entender como é que vai ser criada a comunidade em cima daquele NFT, qual o objetivo daquele NFT como acesso, se ele vai ter só uma característica de exclusividade, o que de fato eu estou criando e resolvendo de problema com aquele NFT. E aí eu vou dar exemplo do que eu estou falando. Então, quando a gente pensa num utility token, um token de utilidade, como é o caso lá que a gente fez para a reserva, então como está super aberto, não tem questão de confidencialidade, a reserva eles criaram um NFT onde quem compra o NFT deles vai ter acesso a um clube de vantagens, basicamente isso. Então, vai ter acesso a pré-coleção de roupa, vai ter acesso a um casaco lá exclusivo como brinde, vai ter acesso a promoções que eles criarem, vai ter acesso a eventos que a reserva organizar. Então, basicamente, a gente está usando o NFT ali como um certificado de identidade, né? Então, aquela carteirinha do clube. Então, antigamente a gente não comprava um título para participar de um clube, ou a gente não paga ali uma assinatura de recorrência para participar de determinado serviço que me dê vantagens. Basicamente, o NFT ali ele vai ter essa característica, então, de participar dessa comunidade e acessar determinadas utilidades que aquele token vai poder me promover. E aí já traz alguns desafios, né? Então, quais são as regras disso? O que eu vou poder? Se eu comprei esse token, ela mudou a regra lá no meio do caminho. Então, desafio para advogado nesse caso é pensar nas regras, termos, enfim, todos os contratos que a gente vai estabelecer para isso. E aí, quando a gente pensa design do projeto, a gente tem que entender sobre isso. A gente tem que entender a lógica negocial de que é um token de utilidade quando eu estou fazendo esse design de projeto, para entender, por exemplo, o que acontece quando a pessoa compra o token, vai para a carteira dela, como é que ela vai se acessar ao clube da reserva lá quando ela faz a conexão da carteira dela via blockchain, para mostrar que ela é detentora daquele token. Então, são esses desafios do ponto de vista de negócio que a gente tem que ter um primeiro entendimento. E aí eu acho que o segundo entendimento, depois dessa parte de design de projeto, é uma ótica regulatória. E aí eu acho que tem bastante espaço para a gente conversar e bastante espaço de campo de estudo também em relação a isso. Então, o que a gente tem feito muito nesse ponto aqui em relação à ótica regulatória é um primeiro teste que a gente faz nesse tipo de token, nesse tipo de NFT, que é o Howey Test. Eu não sei se já ouviram falar nisso. O que é o Howey Test? O Howey Test
basicamente, ele vem de uma decisão de um caso específico norte-americano em relação a uma questão de fazenda lá, mas que era um produto que tinha característica de security, ou seja, que tinha característica de valor mobiliário aqui para a nossa CVM, mas lá de utility para SEC. E basicamente é um teste que vai te fazer várias perguntas, e com base nessas perguntas você vai entender se aquele token ele é um utility, ou seja, se ele vai ter uma característica de utilidade, ou se ele vai ter característica de pagamento, ou se ele vai ter, por exemplo, uma característica de valor mobiliário. E por que é tão importante isso? Porque eu estou funilando tanto nesse ponto? Porque é um dos pontos principais para qualquer projeto hoje que você vai fazer de projetos que envolvam a criação de ativos digitais, é você entender se a característica dele vai para um ambiente mais regulado ou não. Então, é um primeiro teste que a gente faz. Como é que funciona esse teste? Basicamente, são algumas perguntas que a gente faz, e isso já é usado também dentro do Brasil, porque basicamente a gente exportou muita coisa dessa análise do que é ou não valor mobiliário. E a gente faz algumas perguntas no sentido de, por exemplo, tem um investimento financeiro? Vai ser um empreendimento em comum? Tem uma expectativa de retorno desse ativo? As partes que estão investindo aí têm uma expectativa de retorno? Eu vou estar investindo num ativo que eu dependo de esforços de terceiros? O que ele está dizendo? O que essas perguntas tendem a chegar no final? Saber se aquilo ali é um ativo de investimento ou se é um ativo mais com outra finalidade, como, por exemplo, uma utilidade, como é o caso lá que a reserva fez. Então, quem compra o NFT da reserva, ele pode até valorizar. E o problema dele, e a questão dele valorizar não quer dizer que isso ganhe característica de um valor mobiliário e está ofertado publicamente lá. Ele valoriza como um carro pode valorizar, como uma roupa pode valorizar, como um imóvel pode valorizar. Mas quem compra lá não cria inicialmente qualquer expectativa de eu estar comprando um bem que vai estar vinculado à participação na reserva. Então, a reserva crescer vai ser uma condicionante daquele NFT valer mais. Então, eu não tenho ali um valor mobiliário atrelado, por exemplo, ao sucesso da empresa. Ou não tenho ali uma expectativa de que a reserva vendendo tantas camisas, eu vou ganhar um valor daquilo ali. Então, assim, questões básicas como essa, usando o caso deles que está disponível, eu acho que ajuda a gente a entender, são algumas preocupações que a gente tem do ponto de vista regulatório. E aí tem toda uma área voltada para isso, que é a parte societária de entendimento, regulação, CVM, direito regulatório mesmo, para entender e fazer os estudos de desenho desse projeto. É o tipo de coisa que, na etapa 1 que a gente falou de design do projeto, é importante entender, porque entender esse ROI test, entender qual é a característica do token para fins regulatórios, vai influenciar diretamente no objetivo do projeto. Então, se eu tenho um projeto, que acontece de vez em quando agora com alguns clientes, que ele tem total característica de investimento, ou eu vou mexer nele para tirar essa característica e ter segurança do projeto que eu vou fazer, e isso vai mudar diretamente o negócio, então por isso que a gente precisa entender como é que isso vai ser feito, ou eu vou ter que fazer isso de uma forma regulada ou pensar em alternativas para não ter risco em relação a isso, do ponto de vista jurídico. Então, tem muita gente que faz operação fora do Brasil, então, muito cuidado com isso também, né, de operação global, para não ser uma mera simulação, e sim, se for uma operação que faça sentido levar para fora, com alguma operação Brasil. Então, assim, pensar só em simulações para a gente correr de regulação também não faz sentido, mas existem várias alternativas hoje que a gente consegue fazer em relação a isso. Então, acho que esse primeiro ponto regulatório aí, do aspecto mais CVM, acho que é um dos pontos mais importantes que eu poderia dar aqui de aspecto jurídico para operações com NFTs que a gente tem hoje. Então, qualquer pessoa que você vai conversar, botar um projeto desse na rua, primeira análise vai ser, vamos descartar que isso tem característica de security, porque se isso tiver característica de security, a gente vai pisar na regulação CVM e isso vai ser um problema grande daqui para frente. Então, vocês vão ver muito essa discussão aí no ambiente jurídico. Qual outros pontos que a gente pode ter num projeto como esse? Compliance. Então, discussão que tem acontecido bastante, né? E aí eu já vou trazer compliance de dados com compliance geral aí também, já junto nesse tema aqui, mas como eu posso lidar com compliance, por exemplo, daqueles conceitos de Know Your Customer, não sei se vocês já ouviram falar, de EML, que é lavagem de dinheiro, de conhecer o seu cliente, que é muito ligado ao mercado financeiro, de você, por exemplo, saber quem são as partes que estão participando de uma operação financeira, para você ter todo o compliance ali, se você não está, de repente, dialogando com uma pessoa que está fazendo uma operação ilegal, ou fazendo alguma operação fraudulenta, ou lavando dinheiro. Como é que você se preocupa em relação a isso tudo? Mas compliance na área bancária, por exemplo, financeira, é bem mais complexo, e por isso que você exige ali quem está contratando, quais são os valores, vou informar isso para o Banco Central, vou informar isso para a CVM. Como é que a gente lida com um modelo de compliance de áreas tão reguladas, quando a gente está falando de um modelo tão descentralizado que a gente está conversando desde o início aqui, né? Onde, às vezes, quem
comprou aquele NFT, só conectou a carteira e não tem nenhuma informação daquela pessoa, e às vezes ela comprou 1 milhão ali de NFTs, ou comprou não sei quantos tokens. Então, essa é uma discussão muito bacana que tem surgido de como a gente vê isso. Então, o que eu vejo no mercado? O ambiente ainda está muito solto, tem muita coisa acontecendo de fato descentralizada, mas a gente já vê, a norma europeia, a MiCA, já começando a se preocupar com isso, já para fazer um direcionamento nesse sentido. A gente já vê projetos, por exemplo, da Yuga Labs, que é a dona lá do Bored Apes, que comprou também o CryptoPunks, já lançando projetos com KYC, que é isso, com Know Your Customer, ou seja, já lançando projetos que você não só se cadastra com a sua carteira, mas você também tem que dizer quem é você, qual é o seu nome, qual é o seu endereço, botar seus dados, e ela já está querendo saber quem é você que está comprando, para ela ter cuidado se você não é uma pessoa que de repente está fazendo uma operação fraudulenta. Então, eu já vejo uma tendência no mercado cada vez mais se preocupar com todo o compliance dessa operação, num grau de preocupação que a gente tem em mercados regulados, como o mercado de investimentos, o mercado financeiro em geral, né? Então, o mercado bancário, etc. Então, por que a gente está com norma aqui, com lei, projeto de lei aqui em aprovação, que vai trazer algumas regras também? Porque a gente está vendo que o mercado tem acontecido muita coisa errada também. Então, a gente tem o caso da Luna agora, muita gente perdeu dinheiro, o impacto que isso tem para uma sociedade, gente se suicidando porque perdeu todo o investimento feito. Então, como é que a gente encara também a quantidade de scams, né, a quantidade de fraude que a gente tem em projetos de NFT, a quantidade de cases também que a gente sabe de, por exemplo, lavagem de dinheiro. Então, existe sim uma preocupação. A gente não pode vincular todo o mercado de blockchain, cripto a isso, mas existe, claro, uma preocupação. O anonimato e a falta de um compliance em relação a isso, ele traz também possibilidade de operações desse tipo. Então, acho que existe uma preocupação mundial de como fazer isso. Claro, outros países também se ganham em relação a isso e acabam virando aqueles paraísos também de cripto, né? Então, como a gente tinha paraísos fiscais, a gente vê hoje lugares onde são mais crypto-friendly para abrir projetos mais descentralizados, no sentido de você conseguir fazer isso talvez com uma regulação menor, então com mais facilidade. Então, operações globais, pessoal, não adianta. Não vou abrir em Malta, não vou abrir BVI, Ilhas Britânicas, e achar depois eu vou prestar serviço nos Estados Unidos, Brasil, e não vou, de repente, ter que desenrolar isso com a CVM, com a SEC. E vai pisar lá nos Estados Unidos, vai sair preso, é cadeia. Então, assim, muito cuidado com esse tipo de projeto. E a gente que é advogado, a gente tem mais ainda cuidado para a gente conseguir orientar isso, fazer da forma que faça mais sentido. E, claro, dialogando com o investimento, com a parte financeira também do projeto, viabilidade também negocial do projeto. Então, essa parte de compliance, ela puxa também dados, né? Então, privacidade de dados. Então, como a gente fala de privacidade de dados no ambiente de metaverso, onde cada vez mais meus dados estão 100% dentro de plataformas. Então, assim, eu me relaciono dentro de uma plataforma, eu aprendo dentro de uma plataforma, eu tenho meus laudos médicos dentro da plataforma. Se a gente pensar cada vez mais esses metaversos funcionando cada vez mais de forma imersiva, o grau de preocupação que a gente tem com normas como GDPR na Europa, LGPD aqui no Brasil, ele aumenta. Não é que a gente não pode aplicar, a gente vai ter que criar alguma coisa nova de proteção de dados para o metaverso. O que a gente tem são desafios novos, né? Então, não sei se vocês já viram alguém falando sobre isso aqui com vocês, mas toda essa imersão e toda essa nova forma de interagir, ela vai trazer maiores preocupações em relação a como eu coleto os dados, onde eu estou armazenando isso, com quem que eu estou compartilhando, quem nessa plataforma aqui, de repente, está acessando novos dados. Então, será que o avatar ele pode ser considerado um dado pessoal? A partir do momento que cada vez mais eu tenho isso se relacionando quase que intrinsecamente com a própria pessoa que usa ele, de repente, em várias plataformas? Não sei. Então, esse tipo de discussão também vai aparecer em projetos aí também que envolvam criação de NFTs e também plataformas de metaverso. Outro ponto interessante, PI, né? Então, a gente está falando aqui que os NFTs eles são tokens ali representativos de alguma coisa ou que dão acesso a alguma coisa. Então, a gente lá, Bored Apes, case mais famoso que a gente tem, é fácil de explicar. O que significa aqueles macaquinhos lá? Então, basicamente, o Bored Apes ele é uma criação de comunidade. Então, quem compra aquele macaco lá, que representa ali um token não fungível, um NFT, basicamente o holder, né, o detentor daquele NFT, ele tem direito a alguma coisa, participar da festa lá, que de repente vai estar o Justin Bieber e o Neymar. Então, por isso que talvez valha milhões e por isso que eu quero participar daquela comunidade. Mas e aquela imagem atrelada, né? Então, primeiro um aspecto técnico para vocês, tá, pessoal? Aquela imagem ali, ela está geralmente, na maioria dos casos, ela não está na blockchain, tá? Então, você tem um token, que vai ser o NFT, que vai fazer referência àquela imagem ali com um metadado.
Então, basicamente, aquele metadado do token que está dentro da blockchain vai fazer referência à imagem que muitas vezes está em uma outra nuvem, em uma outra rede, que nem precisa ser uma blockchain. Geralmente não é uma blockchain, como é o caso da IPFS também, que são redes descentralizadas que armazenam muitos arquivos. Então, se vocês entrarem lá, tecnicamente, no NFT, e muitas vezes buscarem lá onde está a imagem, vocês vão ver que geralmente tem um link que vai te jogar para onde está essa imagem, fazendo referência lá. Muito caro você subir arquivos de música, imagem, vídeo, etc., para blockchain, do ponto de vista também de gas, enfim, de como a rede vai receber aquilo também. Então, geralmente é assim feito dessa forma. Mas, na prática, do ponto de vista jurídico aí, aquela imagem, será que aquele macaquinho não é uma criação protegida por direitos autorais? Será que eu não tenho que me preocupar com a propriedade intelectual daquilo? Então, pensando numa lógica de projeto, um ponto do que a gente tem que se preocupar com estruturação, se a gente estivesse criando um projeto hoje. Tá, o que vai estar vinculado a esse NFT? É um ativo que pode ser protegido por direito autoral? É um colecionável? É uma obra de arte? É uma imagem? É um vídeo? Pode ser considerado um fonograma? É um clipe de música? É uma imagem de uma pessoa que tenha, de repente, aí, direito de imagem? Então, entender o ativo que está vinculado a esse NFT também é uma etapa importante da estruturação desse projeto. Pode ser que ele não seja nada, não pode ser que o NFT, na verdade, não tenha nada atrelado, seja só realmente o token na blockchain e aquilo ali me permita fazer alguma coisa, acessar alguma utilidade, mas o que a gente vê na prática é que geralmente isso é representado por alguma obra, ou por alguma imagem, por algum vídeo. E o que a gente vê a primeira preocupação, quem é o autor, quem é o titular. Para eu criar aquele projeto, eu tenho autorização desse autor ou desse titular para fazer aquilo, para atrelar um NFT àquela imagem? Então, fui eu que fiz, tá, mas quem foi? Da minha equipe? Será que tem isso no meu contrato de trabalho? Tem essa exceção? Então, todo cuidado de vocês terem segurança de um projeto, se aquele ativo ali protegido por PI, quando for protegido por PI, se ele é um ativo que você pode fazer aquilo que você está fazendo. Você pode criar, por exemplo, um NFT daquele ativo. Então, a gente já tem vários casos aí de violação nesse sentido, de obras que estão sendo usadas como NFTs que não tem autorização do autor, não tem autorização do titular, já tem agora, inclusive, discussões judiciais e discussões de derrubar de sites, de plataformas, de marketplace como o OpenSea, sendo derrubados coleções por conta de violação desse tipo. Segundo passo, que tipo de direito eu vou dar para a pessoa que comprou um NFT ou não em relação a essas obras, né? Será que eu vou ceder essa obra junto com para quem compra esse NFT junto com o NFT? Será que eu quero manter todos os direitos sobre essa obra? Será que eu quero licenciar, ou seja, dar alguns direitos, ele estabelecer como a pessoa pode usar aquilo? Então, isso é muito importante também. Então, quando você compra um NFT, você está comprando somente aquele ativo digital. Então, a propriedade intelectual de qualquer ativo vinculado a um NFT, ela não se presume como sendo licenciada ou cedida, até porque a Lei de Direitos Autorais diz lá que isso se interpreta de forma restritiva. Então, se eu não disse nada, você não tem nada. Então, se hoje vocês estão aqui, alguém aqui com certeza tem, se vocês estão interessados pelo tema, alguém tem um NFT que não vale nada aí, um JPEG que não vale nada na carteira ou em alguma corretora, com certeza alguém tem. Saibam que, a princípio, se não tem nada dizendo ao contrário, vocês não têm qualquer tipo de direito sobre aquela obra. Vocês podem criar uma marca usando aquela imagem que vocês têm ali do seu NFT. Vocês não podem pegar aquilo ali e expor em algum outro lugar, licenciar, fazer um uso comercial daquilo ali de alguma forma, porque vocês não têm direito sobre aquela imagem, a não ser que o projeto diga. Exemplo, Bored Apes, mais uma vez. O Bored Apes, por exemplo, ele tem uma abertura bem grande em relação ao que você pode fazer. Ele dá uma licença comercial daqueles macacos, daquelas obras, daqueles macacos que estão vinculados ao NFT. Então, quando você compra um NFT, um contrato à parte que está lá nos termos de uso deles, de como eles organizam aquilo, e a importância de a gente pensar onde estão essas regras jurídicas, né, vinculadas. Será que tudo se resolve lá na blockchain? Não, nem sempre não. A gente tem que ter regras vinculadas ali. Então, contratos, licenças, ou termos de uso, ou na descrição do marketplace, que seja. Naquelas regras lá deles tem dizendo, olha, quem compra NFT, o holder, o detentor desse NFT, passa a ter a licença comercial daquilo. Então, se eu comprar NFT, eu posso, no dia seguinte, pegar aquela imagem do meu NFT e abrir uma lanchonete com aquele macaco, fazer toda uma lanchonete daquele macaco, criar uma marca própria toda baseada naquela arte, como é o caso que a gente já teve. Tem uma pessoa que fez exatamente isso. Ou criar um filme, como já tem gente querendo fazer também em relação a isso, com o Bored Apes. Então, por que isso pode? Porque a licença daquele projeto permitiu isso. Então, regras de direito autoral sobre o que pode e o que não pode. Então, o que a gente fazia no mundo físico de vou licenciar minha obra para você hoje,
eu posso ter modelos onde eu posso fazer isso via NFTs também, desde que eu tenha essas regras atreladas de alguma forma. Outros exemplos, para você não falarem que eu só sei do Bored Apes. CryptoKitties, por exemplo, tem uma licença comercial limitada a $100 mil. NBA Top Shot já diz que você não pode fazer quase nada. Basicamente, você só tem uso pessoal daquilo ali para expor para fins de NFT. Por quê? As imagens todas são da franquia lá da NBA, imagem que eles têm do direito com os atletas, a imagem dos vídeos, que são aqueles momentos lá, para quem não conhece, é um momento de uma cesta, algum lance de basquete que você compra lá no NBA Top Shot. Já, por exemplo, o NUNS é um projeto onde você tem uma licença CC0, se não me engano, que é a licença de Creative Commons domínio público. Então, basicamente, ali é uma lógica que é até um pouco mais difícil de entender, né? Quem compra o NFT tem direito a usar aquela arte para qualquer coisa, mas assim como todos nós aqui também temos direito a usar aquela arte, porque basicamente ele criou um projeto onde cada dia cria uma arte diferente de um bonequinho, NUNZ, é N-O-N-Z, se não me engano, pessoal, o projeto. Mas todas aquelas artes que são criadas podem ser usadas por qualquer um. Eles atribuíram uma licença que é totalmente aberta, qualquer um pode usar aquelas criações autorais ali, não só quem compra NFT. E mesmo assim estão sendo vendidos ali por 1, 2, 3 etéreos, que basicamente aí cerca de 30, 40, 50, já 60 mil até já foi vendido, acho, esses NFTs. Por quê? Porque eles estão construindo uma DAO, porque que você vai poder ter direitos ali de voto, governança na comunidade, porque eles têm outras finalidades no projeto, onde você vai participar. Então, talvez ali dar alguma coisa mais aberta em relação ao direito autoral fez mais sentido do que limitar ou dar uma licença comercial. E aí, mais uma vez, como é que vocês entendem isso? Se vocês entendem do mercado, se vocês entendem por que vocês estão participando desses projetos. Então, é importantíssimo a gente, como profissional jurídico, advogados, advogadas, entender qual é a lógica, porque senão a gente não consegue desenvolver uma assessoria que faça sentido. Então, por isso que eu tenho batido tanto nessa tecla. E aí eu acho que PI é sempre entender quais são os ativos, entender se você tem autorização sobre aqueles ativos e o que uso você vai fazer sobre aqueles ativos, se for um ativo de PI. Que pode ser um NFT, por exemplo, de um imóvel. Então, não sei se vocês conhecem um case aqui da NetSpace, que é uma empresa que ela faz tokenização de imóveis. Basicamente, com o modelo dela, eles fazem uma permuta de um imóvel por um NFT, eles ficam com o imóvel sobre a custódia deles na empresa NetSpace, pegam aquele seu imóvel, faz virar vários NFTs, e você consegue dar liquidez para aqueles NFTs todos representativos de uma cota daquele imóvel. Então, de forma bem resumida, é isso que eles fazem lá e tudo com uma aprovação no cartório de registro de imóveis. Então, eles realmente fazem a permuta do ativo digital pelo imóvel no cartório de registro de imóveis, com uma aprovação de uma resolução relacionada a registro de imóveis que eles conseguiram lá no Rio Grande do Sul. Então, uma operação super bacana. Para quem tem interesse, NetSpace, não tem nada com eles, pessoal, não faço nenhuma relação comercial, não estou fazendo nenhuma promoção deles aqui, mas acho que o case é bem bacana, principalmente no nível Brasil, que dá para vocês olharem o termo de uso, entender como funciona ali, dá para entender toda a lógica imobiliária / blockchain NFT, para vocês verem um modelo bacana ali de uso, que aí, por exemplo, não tem relação nenhuma de propriedade intelectual. Basicamente, o desafio aí é mais um regulatório relacionado a imobiliário, né? Então, contratos imobiliários, como é que funciona isso? Faz parte de registro de imóveis. Então, toda a lógica no direito imobiliário que foi aplicada ali para você tokenizar, assim como isso pode ser levado para qualquer lógica. Tokenização de eventos, fazer NFT, por exemplo, de ingresso. Quais desafios que eu vou ter? Com certeza, desafio de direito do consumidor e desafios contratuais, direito civil em geral. Então, essa parte aí também de regulação específica a gente tem que sempre ver, que é quando eu falo que a gente chega ali também um checklist de lei específica, um checklist consumerista, tem muita coisa também que vai aplicar para todos os projetos, porque não adianta. Criei um projeto de NFTs, você compra, ele tem acesso. Mas a gente tem Código de Defesa do Consumidor, a gente tem outras leis que também se aplicam. Não adianta falar, mas um projeto é super inovador, descentralizado, não aplica a CDC. Vai ter que pensar aí direitinho. Se alguém comprar um NFT e se arrepender em 7 dias e quiser entrar com uma ação com base no artigo 49, o que você vai falar para o juiz? A gente não sabe ainda como é que vai ficar essa relação. Mas eu comprei um NFT de um tênis dentro de uma loja no metaverso, que é um ativo digital, eu calcei o tênis dentro da loja com óculos de realidade aumentada e eu pude ver aquilo ali. Será que essa experiência é fora ou dentro do estabelecimento comercial para fins do artigo 49? Eu sei lá, pessoal. Para mim ainda é fora. Mas eu não sei qual o nível da imersão que a gente pode chegar de que talvez um juiz possa entender. Eu acho que a imersão foi tão grande que você teve o mesmo grau de experiência que uma pessoa teria para um produto físico
que a ratio legis, né, que se a gente voltasse lá, da norma era, pô, a pessoa tem noção ali do serviço do produto dela, é muito diferente quando ela está comprando dentro do estabelecimento como está comprando fora, e talvez, nesse seu caso, aí você não tenha direito ao artigo 49, porque você teve a mesma experiência e isso não faz sentido você usar isso. Assim como não faz sentido você usar isso para um hambúrguer que você compra no iFood, come, quer se arrepender 7 dias depois. Então, que é uma característica do próprio produto, também às vezes não permite você exercer ali um direito de arrependimento. Então, tudo isso a gente ainda está aprendendo, mas red flag, né, pessoal? O projeto. Se eu estou dialogando com um projeto como esse, eu tenho que entender lá, tem risco aqui do consumidor fazer isso, vamos botar um disclaimer no termo de uso, vamos botar um pop-up aqui com uma mensagem mais transparente para a gente, de repente, atender a finalidade que direitos básicos do consumidor lá, artigo 6º do CDC. Então, todo esse tipo de preocupação, os projetos não deixam de ter quando a gente está fazendo também. Então, é importante a gente passar por isso. E aí a gente chega em fases como instrumentalização, implementação e o próprio monitoramento disso tudo, né? Então, o que é isso? Basicamente, pessoal, tudo é contrato também. A gente não pode abolir isso 100%. Então, você tem um projeto que vai criar todo um metaverso de um game, com uma lógica tokenizada dentro, com tokens ali que vão trocar por itens, e você vai poder converter isso para criptomoeda também. Muita gente está fazendo, lógica play to earn. Vou criar um white paper, né? Não sei se vocês conhecem esse termo white paper. Basicamente, o white paper é aquele primeiro manifesto do projeto, né? Tudo que eu vou ter do projeto, o meu roadmap, o que eu estou querendo fazer, quais são os direitos e obrigações, até um documento, muitas vezes, até para quem quer investir, né? Comprar o token daquela empresa ou participar daquele projeto de alguma forma. Então, documentos que a gente vai começar a lidar como advogados. Elaboração de white paper, então, dialogada com a parte de negócio, mas também com as regras e o que a gente precisa ter num documento jurídico como esse. Termos de uso e políticas de privacidade. Então, como eu estou tratando os dados dos usuários ali, uma lógica, às vezes, que não tem muitos dados, ou quando eu tenho alguma parte de dados, como a gente viu lá, cuidados de compliance de dados também, ou termo de uso e regulamentos. Então, como é que funciona o acesso desse NFT, quais são as regras, etc. Então, tudo que a gente tem hoje para acesso a algum serviço ou produto numa plataforma, eu posso ter isso tudo via NFT. Então, como transformar isso também em acordos ali, seja em acordos empresariais, acordo com o usuário e com o consumidor, que seja por meio de contratos digitais também, de certa forma. Outros desafios, né, de instrumentalização, propriedade intelectual. Será que eu preciso reavaliar as marcas que eu estou utilizando na minha empresa para fazer um projeto de NFT? De repente, vou ter novas atividades, novos tipos de ativos e novas linhas de atuação que vão me exigir, por exemplo, um aumento no escopo de proteção marcária com as classes que eu tenho lá no NPI. Para quem não conhece, como é que funciona o registro de marca? Eu tenho as classes, a classificação internacional, ela está diretamente ligada à sua atividade empresarial. Então, se eu aumento o meu escopo de atividades, então estou fazendo um ativo digital agora no metaverso, criei uma coleção de NFTs, será que eu não preciso aumentar também para classes que vão lidar com ativos digitais? Então, lá com a classe 9, com o aplicativo, Então, análise também relacionada a isso, né? Como aumentar o escopo de proteção intelectual, proteção marcária em relação a projetos que estão ampliando também a sua atuação para essa ideia de metaverso, um contexto mais digital. Então, a gente tem visto que isso tem sido bastante importante também nisso. Instrumentalização de aspectos regulatórios. Então, se eu tenho um projeto, por exemplo, que eu tenho uma security lá que a gente estava falando, você fala, mas isso aí a gente tem que correr. Nem sempre. Então, valor mobiliário, ele pode ter característica de valor mobiliário. Geralmente, o que eu tenho problema é se eu oferto isso publicamente. Porque vocês sabem muito bem, quem já ouviu falar em IPO. O que é o IPO, né? Que é a oferta pública de ações, para quem investe em bolsa e tal. Basicamente, é ofertar publicamente as ações da minha empresa. E por que isso é muito regulado? Porque é um mercado de alto risco, né? Então, a CVM ela olha exatamente para esse mercado, para regular esse mercado. E por isso que a oferta pública de tokens que tem características de valor mobiliário, ela é tão regulada quanto. Mas se eu não oferto isso publicamente, eu posso ter um token que tem características de valor mobiliário, mas talvez na minha rede privada de investidores. Então, eu tenho aqui 30 pessoas me acompanhando, eu falo, gente, estou com um projeto aqui, entre vocês, quem quiser investir, pode investir, a gente faz contratos privados, isso não tem problema nenhum, ainda que tenha a característica de investimento. Então, tem alguns problemas, lógico, mas do ponto de vista do que a gente estava falando de regulação, talvez seja muito mais tranquilo. Então, como eu regulo isso, essa lógica contratual de investimento? Ou até mesmo regulado, né? Então, como eu submeto, por exemplo, um projeto para a CVM para regular isso? Então, claro que tem um custo bem maior, mas como eu posso fazer um projeto? Isso eu vejo aí muito mercado para os próximos anos, quem vai atuar com regulação
com criação de projetos de tokenização, de criptoativos, criptomoedas, com aprovação regulatória também, que eu acho que tem bastante espaço. Ou, por exemplo, modelos intermediários. Então, não sei se vocês conhecem, todo mundo conhece aí, o modelo de equity crowdfunding. O que é o equity crowdfunding? Para quem não conhece, crowdfunding tradicional, vocês já devem ter escutado falar, né? Aquela lógica da vaquinha, né? Então, tem um projeto, geralmente alguma pegada mais social, mas não necessariamente, onde todo mundo pode investir naquilo ali, e depois aquilo dá certo, eu dou recompensa, né? Eu te dou uma camisa, boto seu nome aqui no projeto, etc. Como é que funciona o equity crowdfunding? Equity porque vem de participação societária. Então, tem uma norma lá na CVM que ela permite você fazer captação de recursos em troca de participação societária para micro e pequena empresa. Então, basicamente, o IPO, uma oferta pública de ações ou cotas, mais para micro e pequena empresa. Então, você tem um limite do que você pode fazer, etc., por meio de plataforma. Então, são aquelas plataformas onde o investidor pode investir numa startup e essa startup dá a participação societária dela para ele, tudo por meio da plataforma. Isso é regulado pela CVM, mas é uma regulação bem mais branda e mais simples. Então, por exemplo, é uma alternativa para eu criar projetos de tokens que têm característica de security, ou seja, de valor mobiliário, onde eu talvez consiga fazer dentro do arcabouço regulatório do Equity Crowdfunding, que é a resolução 88 lá, mais recente da CVM, onde eu posso trazer todo esse arcabouço regulatório para dentro de um ambiente onde eu vou conseguir viabilizar isso com regulação CVM, mas não, talvez, com todo aquele escopo de uma regulação mais complexa de operações maiores. Até a Jorge está falando que eu trabalho em uma crowdfunding, bem legal. Legal, Jorge, depois até eu estou chegando aqui ao final, se quiser também compartilhar aí também, acho que vai ser bacana. Mas exatamente isso, a gente usar essas plataformas que já trazem modelos, por exemplo, de captação de investimento para troca de participação societária, ou seja, um tipo de valor mobiliário, para também tokens. Então, capacidade do advogado, às vezes, adaptar o modelo e usar uma regulação já existente para viabilizar um modelo de captação via NFT ou de um token, de uma criptomoeda que vai ser criada para determinado projeto. Isso, regulação. E por fim, pessoal, acho que para eu encerrar aqui, também deixar os minutinhos finais para a gente trocar. Acho que vocês devem estar assim, que a cara fala rápido para cacete, um monte de coisa. É assim mesmo. Depois vocês podem ver lá no YouTube, bota 0 ponto alguma coisa e vê. Eu já faço ao contrário, eu boto no 2.0 para ver tudo que eu vejo de vídeo, porque eu sou acelerado, mas vocês podem depois rever com calma, porque eu sei que eu sou um pouco acelerado, pessoal. Mas, basicamente, eu acho que esses aspectos regulatórios e essa fase de implementação ela vai passar por exemplo, uma adequação de um projeto na CVM, de elaboração de um documento, de um contrato ou de um termo de uso para regular uma licença de IPI de um ativo vinculado ao NFT, a criação de um white paper de projeto, aumentar o escopo de proteção marcária, a fazer uma análise, um parecer consumerista sobre determinada operação, e até um parêntese nisso de consumidor, pessoal, para eu encerrar. Para quem conhece mais dessa parte tecnológica, criaram recentemente um protocolo, que basicamente é um tipo de token que permite você ter um arrependimento. Então, achei bem bacana, porque do ponto de vista tecnológico, então, exemplo, é um smart contract, onde eu compro aquele token, mas durante determinado tempo eu posso acionar um gatilho e dizer desistir, me devolve a cripto que eu paguei e eu devolvo o token para a carteira que me vendeu. Então, aí até soluções tecnológicas, talvez, para a gente resolver o direito de arrependimento aí também de uma forma mais simples. Claro que tem que dever para cada projeto, mas eu achei bacana, né? Porque a gente consegue realmente usar, de repente, até uma lógica de contrato inteligente, tecnológica, para suprir determinada questão consumerista. Então, sei lá, meu negócio ele é muito sensível a isso, as pessoas podem, de repente, querer devolver. Pô, vou criar esse protocolo e isso, numa eventual discussão judicial, eu falo, tinha até da mesma forma que ele comprou, ele poderia ter desistido e exercido o direito de arrependimento dele aqui e não fez. Então, talvez eu demonstre minha boa-fé e tal. Então, pessoal, acho que era isso que eu queria trazer. Acho que a gente tem agora, acho que eu deixaria essa meia hora aí para a gente também trocar essa ideia. Eu prefiro focar aqui em estrutura mesmo de projeto, que é o meu dia a dia aqui, que eu acho que era mais legal, até porque vocês já estão vendo muito parte também teórica, muitos assuntos, então eu foquei aqui em projetos de NFT, que basicamente é isso que o papel do advogado hoje que lida com esse tipo de projeto. É passar por todos esses pontos, é trabalhar com equipes multidisciplinares, com pessoas que consigam entender de desenho de projeto, com pessoas que consigam entender de tecnologia, com advogados da área societária, da área tributária, que eu não falei aqui também, mas super desafios aí para quem gosta de direito tributário. A gente hoje tem norma da Receita Federal dizendo que você, em operações como essa de criptoativo, tem que dizer quem é o titular, quem comprou, quanto foi. Imagina como é que você faz isso com uma carteira descentralizada conectando para comprar um NFT, né? Então, normas que não são muito compatíveis aí com a própria dinâmica do mercado. Mas, por outro lado, se você não faz, a norma diz que
que além de multa, responsabilização, ainda notifica o Ministério Público, enfim, cenários aí que também trazem desafios legais também para quem trabalha com direito e inovação, que eu acho que muitos aqui também, muitas talvez tenham interesse de fazer daqui para frente. Pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Como eu falei, não foi uma palestra, tentei falar coisas aqui do meu dia a dia, de como a gente tem estruturado esse projeto. Espero que vocês tenham curtido. Eu sou um pouco diferente mesmo, mas acho que o fato de trabalhar com tecnologia também me deixei também, às vezes, mais dinâmico e pragmático em relação a algumas coisas. Eu acho que teoria é muito bom, tá, pessoal? Se eu não achasse, eu não estava no meu doutorado já agora, já fiz 3 pós, fiz um LLM, fiz mestrado, então não deixe de lado a doutrina, não deixe de lado a teoria, que isso aí vai dar o suporte para a gente conseguir chegar e pensar projetos como esse agora que eu estava falando, que a gente vai precisar entender, por exemplo, de tecnologia também. Mas eu prefiro fazer essa abordagem aí, que eu acho que podia trazer um pouco do meu dia a dia, acho que fazia sentido aí para o tipo de grupo de estudo que vocês têm. Espero que tenha contribuído. E vamos lá, tem 30 minutinhos aí para a gente trocar uma ideia também. Contribuiu muito. Agora, quem quiser pode ir mandando as perguntas. A gente já tem algumas aqui. Pedro, se quiser, pode começar falando. Boa noite, professor. Obrigado pela explanação. E é muito curioso mesmo. Aparentemente, o NFT veio para ficar, porque tanto que até vi que teve o lançamento de um filme pelo Anthony Hopkins, né, estrelado pelo Anthony Hopkins, em NFT. E até uma dúvida na terminologia: seria uma compra e venda de NFT ou uma cessão de uso, por exemplo? Né? É estranho uma compra e venda nesse sentido. E eu acho que, olhando assim, o NFT, ele tem uma ideia em senso comum de ganho rápido, né? Ganho fácil. Muitos jogos vendendo essa ideia de ganhe por hora, ganhe jogando, fazendo nada, ganhe dólares diariamente, assim. Isso eu acho muito perigoso, principalmente mais para o senso comum mesmo, que acha que um ganho fácil. E eu acho que a maior preocupação não é nem pelos advogados que sempre vão buscar, eles sempre puxam todo o direito, né? Minha preocupação é se nós temos um legislativo capacitado para legislar sobre esse tema e o próprio judiciário com os juízes. Será que como que eles vão se adaptar a esses tipos de julgamentos? Muito obrigado. Perfeito, Pedro. Obrigado pelo feedback. Acho que, primeiro ponto, compra e venda, tá? Então, eu vou até dizer o entendimento que a gente tem hoje do que tem positivado em relação a isso, ainda que seja norma infralegal aí, norma receita, por exemplo. Então, NFT hoje, cara, ativo digital. Então, aquele token ali, ele é um ativo digital. Então, eu compro e vendo, transaciono aquele ativo. Uma propriedade, tá? Tem titularidade daquele ativo. Então, eu declaro ele, por exemplo, no meu balanço da minha empresa, dos ativos que eu tenho aqui via o meu escritório, do que a gente tem de criptoativo. A Receita entende, por exemplo, se eu compro por 10 e vendo por 1.000, eu tenho aí 990 reais de lucro nessa operação, de ganho de capital, e eu vou ser tributado em cima desse ganho de capital, como se fosse um ativo, por exemplo, de um imóvel, ou de outro ativo que eu vendo e compre. Então, assim, hoje é um ativo mesmo, um ativo digital. Então, pensa num ativo físico, nesse caso, é um ativo digital. E aí é uma compra e venda mesmo. Seria uma cessão. Geralmente, quando a gente vai falar de licença ou cessão, a gente vai falar do ativo, e aí por isso que tem que separar bem, do ativo que está vinculado a esse ativo digital. Então, vamos lá, pensa na lógica do colecionável que a gente está falando lá de PI. Então, eu tenho o token, que é o ativo digital, e eu tenho a obra lá, o macaquinho vinculado a esse token. Nesse caso, eu posso te ceder o meu NFT, eu posso te vender meu NFT. Você compra aquele NFT, me passou cripto lá, você está com o meu NFT. E essa obra que eu sou titular, vamos dizer que eu criei aquele macaquinho, eu fiz, eu sou o autor e sou o titular dessa obra, eu não te dei nada dela. Então você vai ficar com o NFT lá, que vai ter um macaquinho na sua carteira, vai aparecer ele, etc. Mas não te dei qualquer direito de propriedade intelectual sobre esse ativo aqui, que é a obra protegida por propriedade intelectual. Assim como isso poderia ser um imóvel, que eu poderia não te dar direito nenhum, que eu poderia, na verdade, só te dar um NFT representativo. Nesse caso, talvez não fizesse muito sentido, porque para que eu estou vinculando NFT a algo que eu não vou ter? Mas pode ser. Então, dependendo das regras que vai ter ali. Mas é realmente um ativo digital nesse caso. E aí, em relação ao legislativo, judiciário, eu sou super a favor da regulação, tá? Eu trabalho com inovação, mas eu não sou... Eu acho que é um pouco demais a gente pensar em um ambiente desregulado, tá? Eu acho que a regulação ela é super positiva. E para quem trabalha nesse mundo e vê casos como esse daí, Pedro, de ganha dinheiro fácil, ou você vai conectar a carteira num projeto quando você vê não é o próprio projeto, porque é uma fraude que copiou tudo igual ali a marca. Então, muito cuidado para vocês que estão querendo investir, entrar nesse mercado, pessoal, tem o tempo todo, tá?
recebe coisa de hacker, cuidado onde clica, link errado. Tem muita fraude. Então, assim, o mercado precisa, de certa forma, de uma regulação de vários níveis, principalmente para aqueles ativos que têm características de investimento, porque ganha dinheiro rápido, enfim, tem muita gente lesada. Então, quer um exemplo de como isso é prejudicial? Eu conversei isso recentemente, até com minha esposa, né? Acho que umas 3 ou 4 vezes eu peguei um Uber e eu vi o papo de cripto, eu já vi Uber abrindo a carteira e tal, assim. E aí, no caso, não desmerecendo o Uber, mas o quanto já ficou popular. Então, tem muita gente de todas as classes mexendo hoje com criptomoeda, tendo carteira em exchange, fazendo operação. E grande parte disso a gente sabe que é pela promessa de dinheiro fácil. Então, pirâmide. Tem um monte de pirâmide no mercado, pessoal. Então, quando eu vejo casos desses, eu fico preocupado e falo assim, se está na mão de todo mundo, né, não está na minha, por exemplo, que entendo um pouco do mercado, já tem um pouco mais de maturidade, ou então de quem realmente já trabalha com investimento, que tem várias pessoas investindo em cripto também, fazendo trade disso, está na mão cada vez mais. O Brasil saiu numa pesquisa aí mundial como um segundo ou terceiro, acho, que mais adota cripto. E eu tenho certeza que isso está, grande parte, por conta da promessa de dinheiro fácil, dos retornos, não sei se vocês ficaram sabendo aqui no caso de Cabo Frio aqui do Rio de Janeiro, do farol dos bitcoins, então empresas aí com promessas de 10% ao mês. Tem muita coisa errada. Então, acho que eu sou super a favor da regulação, até porque eu acho que é um mercado super interessante. Acho que a tecnologia é fantástica, tem muita aplicação prática para resolver problemas bons, e a gente não pode ficar manchado, talvez, por causa disso. Eu acho que a regulação vai fazer parte desse processo. Legislação, tem coisa em andamento, tem coisa legal que agrega, mas acho que ainda pode melhorar muito. Receita, por exemplo, a gente fez norma muito rápida para tratar de coisas que não ficaram legais, então muita gente questionando e inviabiliza, vamos dizer assim, muita operação que, daria para a gente fazer ter algum aspecto de regulado, mas permitindo que aquilo aconteça também de uma forma fluida. Mas, acho que muita coisa para adaptar, Pedro, mas eu concordo com você, a gente ainda está longe disso. Nosso papel também é ajudar a construir, como eu falei lá no início da palestra. Acho que não tem especialistas ainda. Acho que o nosso papel aqui é ajudar a criar as bases disso, né? Eu tenho até um projeto que é o NF Terms, que é um projeto aberto, open source, para criação de licença de API para NFT, que é basicamente voltado para artistas que queiram criar NFTs das suas obras, e eles, no mínimo, ali conseguirem criar uma licença básica para usar nas obras deles, caso eles não queiram ceder ou não queiram ter risco ali de uso das obras deles. Então, assim, acho que a gente tem que fazer o nosso papel também de ajudar o mercado a se profissionalizar também nesse sentido. Eu vou tomar licença de passar na frente da galera que quer fazer pergunta rapidinho, porque a minha tem a ver com a do Pedro. Na hora que você Mas, estava Yasmin, falando você como organizadora e como detentora da palavra, você tem que usar dessa prerrogativa também, de furar fila, não tem problema. Não, mas eu vou pedir licença para furar fila, viu, gente? Rapidinho. Não, é que a hora que você estava falando desse lance de API, eu pensei, como que, por exemplo, uma pessoa que tem uma galeria de arte, então tem as obras reais, vamos supor que ela tem a intenção de digitalizar as obras dela e fazer ativo em cima dessas obras. Se ela quiser dividir essa obra, eu não sei se fala vários ativos, como que ficaria a parte dos direitos? Por exemplo, cada um tem um tipo de direito, eles não vão poder ceder ou podem ceder o ativo deles? A obra, Yasmin, pode ser fracionada, né, nesse caso. Vamos lá, partindo do pressuposto que essa galeria ela tem os direitos para fazer isso, tá? Porque, parênteses, acho que quase ninguém tem hoje. Pergunta se alguém tem num contrato com algum artista ou de alguma obra possibilidade expressa de fazer NFT com aquela obra. É difícil. Por exemplo, é uma coisa que eu tenho começado a fazer nos contratos que a gente faz de propriedade intelectual hoje. Já ser um pouco mais expressa em relação a usar para ativos digitais, NFTs, plataformas de metaverso, etc., quando a gente faz uma sessão mais ampla, para a gente também depois não pecar por não ter previsto, e como a gente conversou lá atrás, se interpreta restritivamente. Então, se não tem, não posso fazer. Tem que pedir autorização novamente, pode interferir no preço, no valuation daquilo ali, então, etc. Assim, partindo do pressuposto que tem autorização para fazer, Yasmin, é possível você fracionar uma obra. Então, vai depender muito de como você vai fazer aquilo. O principal ponto é entender o que as pessoas vão ganhar com aquele NFT. Então, teve uma hype muito grande de comprar qualquer coisa, de comprar obra de arte de qualquer pessoa. Então, acho que o mercado de obra de arte ele é um mercado que ele tem uma especulação diferente, ele tem uma valorização diferente dos artistas. E aí muita gente questiona por que pagou milhões no NFT. Porque paga milhões também numa fita do Mario Kart fechada de 92. Enfim, sempre teve colecionáveis, sempre teve obra de arte. Então, questionar isso muito não é o ponto. Agora, o que eu vejo que saiu um pouco dessa hype,
Acho que hoje tem que ter valor naquela utilidade de alguma forma. É de fato colecionável? É um pedaço da obra de arte de um artista que faça sentido? Talvez eu queira ter uma fração daquela obra e eu consiga criar ali, por exemplo, alguma lógica de eu ter acesso àquele token que representa uma fração daquela obra, porque eu quero ter no meu portfólio de tokens e de NFTs aquele pedacinho daquela obra que só eu e mais 100 pessoas têm no mundo, porque de repente eu quero vender isso no futuro porque vai valorizar, ou simplesmente quero botar na parede da minha casa no metaverso do Decentraland daqui a 2 anos. Tem vários fatores. Por que alguém compra NFT de imóvel no metaverso? Vários fatores também. De repente eu vou querer receber alguém lá e ostentar o Bored Ape que custa 1 milhão na minha parede, ou porque de repente eu acho que eu vou especular aquilo ali porque daqui a pouco vai estar valendo o dobro, que nem especulação imobiliária. Acho que a mesma coisa é para o mercado de arte. Se for um artista relevante, se tiver o direito de fazer aquilo ali, por que não fracionar uma obra de arte, limitar o número de pessoas, né? Trabalhar com a escassez, que é um dos pontos fortes também desse mercado de NFTs, e de repente trabalhar com a escassez em cima daquilo para as pessoas verem valor de comprar uma fração daquela obra de arte. Super possível, contratualmente dá para criar isso também. Entendi. Mas aí, por exemplo, de uma obra que foi digitalizada, essa obra vai para alguém? Como assim? A obra em si? Uma obra real que foi digitalizada, é isso? Tá, vamos lá. Depende do que você combinar. Por exemplo, o Ripple, quando fez isso, que foi um dos casos famosos aí, que vendeu por 69 milhões, alguma coisa assim, ele digitalizou toda uma obra, criou microfrações daquela obra, e ele deu esse pedacinho e enviou por correio para quem comprava o NFT dele. Ele realmente fracionou a obra também real. Então, pode fazer de tudo, Yasmin. Na verdade, a liberdade realmente super aberta. Um cuidado, por exemplo, nesse seu caso aí, se a gente fizer uma vírgula nele. Vamos dizer que a obra é minha, eu te cedi ela completamente, direitos patrimoniais completos dessa obra. Ou seja, você pode fazer o que você quiser. E vamos dizer que tem questão até expressa de NFT. Aí você cria esse NFT, picota a minha obra e manda um pedaço para casa de cada um. Vamos lá. A princípio está tudo ok. Mas se eu me sentir lesado, tem um ponto aí do direito moral do autor aqui na nossa legislação, que a gente segue uma legislação europeia, né, do droit d'auteur, que é diferente do copyright americano, onde você não tem essa questão de direito moral e direito patrimonial. Eu posso me sentir lesado e falar, olha, você violou meu direito moral, você banalizou minha obra, você destruiu minha obra, que eu não queria que acontecesse isso. Uma coisa é você fazer o NFT dela, outra coisa é você destruir ela e mandar um pedacinho para cada um. Você pode ser responsabilizado por isso, porque é um direito alienável, ainda que tenha no contrato com você, eu dizendo que eu não vou exercer nada, mas se aquilo ali prejudicou de alguma forma a imagem. Então, assim, é possível fazer isso tudo, Yasmin, contratualmente, dá para estabelecer um projeto, eu criar um regulamento de como vai funcionar, se eu vou mandar um produto físico ou se vai ser só o digital, se vai ser uma obra física ou digital, mas tem alguns cuidados que sempre tem que ter, principalmente quando lida com obras autorais que têm direitos inalienáveis, nesse caso, é bom a gente ter atenção. Não, beleza, obrigada. Gê, pode falar, amiga. Fábio, primeiro eu só queria agradecer, foi muito interessante, deu para a gente ter várias visões e expandir sobre o assunto. E eu fiquei com uma dúvida ainda nesse tema, que foi em relação à cessão e à compra e venda. Eu sei que é uma questão mais teórica aí, mas eu queria entender se então vai depender de cada caso concreto para ser uma cessão ou uma compra. Porque, por exemplo, quando a gente fala de um caso de eu já vi que muitos artistas, né, em relação à música, eles acabam até divulgando, tipo, eu vou lançar um álbum e aí antes eu lanço em NFT e quem comprar, aliás, quem comprar, quem pagar pode ouvir a música antes. Nesse caso, a gente está falando de uma sessão, certo? De ouvir a música antes, basicamente é um direito, né, que ele está dando para a pessoa. Se a gente, vamos lá, direitos autorais, por exemplo, tem alguns projetos, Jorge, que bacana sua pergunta, assim, não tem muito certo e errado não, tá? Mas tem projetos, por exemplo, Phonogram, que eles dão direitos autorais mesmo, eles fizeram o caso lá dos Mamonas Assassinas. Então não é da época de vocês, provavelmente, mas os Mamonas Assassinas é uma banda aí que fez muito sucesso, tá? Tinha uma pegada meio lúdica, vocês devem conhecer, ouvir falar, e eles fizeram basicamente os direitos autorais de algumas músicas ali do Dinho. Então, uma parte do direito conexo, tá? O direito autoral é dividido em 3 ali, quando você faz a distribuição dos direitos de autor. Então, basicamente, quando você compra ali o NFT, ela está dizendo ali que você tem um direito, ela criou uma regra de que você tem um direito de parte dos direitos autorais daquela música. Você não tem a licença nem a cessão
da obra. Você não ganhou a obra, você não vira titular da obra, e nem você tem uma licença de, por exemplo, pegar essa obra e fazer uma trilha sonora do seu filme. Você não pode fazer isso. O que você tem é um contrato onde quem é o detentor do NFT, ele vai ter o direito a uma parte da distribuição dos direitos autorais recolhidos pelo ECAD de quando aquela música toca. Então, é isso que tem que entender. Quais são os direitos atrelados àquele token? Pode ser a cessão de uma obra, pode ser a licença de uma obra, ou pode ser direitos em geral relacionados a qualquer tipo de ativo. Então, no caso desse caso da obra do Jim, são os direitos de recebíveis dos direitos autorais daquela obra. Então, na verdade, ele não tem a licença para explorar. Ele tem só direito aos recebíveis do que é ganho, do que é retirado a nível de direitos autorais. Então, assim, o ativo em si, eu posso transacionar ele, Jorge. Então, se eu comprei lá aquele ativo lá no Phonogram, o NFT, e hoje eu tenho direito aos recebíveis porque eu sou detentor daquele ativo. Agora, se eu pego ele e vendo para o Pedro passa a ter direito sobre os recebíveis. Por quê? Porque aquelas regras que a gente condicionou, elas estão vinculadas ao detentor daquele token, daquele ativo digital que é o NFT. Então, vai depender de cada projeto como estrutura isso, mas só separa realmente a lógica do ativo digital, que pode ter toda... Vamos lá, um exemplo também que é super restrito, que eu falei aqui com vocês, que é o do NBA Top Shot. Eu não posso usar praticamente nada ali das imagens do NFT do NBA Top Shot. Mas eu posso transacionar o NFT à vontade, tá na minha carteira lá. Eu tenho 3, se eu não me engano, NFTs do NBA Top Shot. Eu posso pegar hoje e vender para o Pedro, vender para o Thiago, vender para a Yasmin, transacionar na carteira. Agora, aquela imagem, aquele momento lá vinculado, não posso fazer. Aí eu já não posso usar. Posso botar isso e explorar comercialmente aquela imagem. O ativo ele vai ter liquidez. Isso que a gente tem que separar muito bem qual é os direitos sobre o ativo e os direitos sobre, eventualmente, a obra e o outro ativo que está linkado a esse NFT. Entendi, perfeito. Muito obrigada. Nada. Eu vou ler umas perguntas que foram enviadas aqui no chat. Primeiro é o Wishley. Ele está com a gente desde o começo da semana e eu não aprendi a falar o nome dele até agora. Mas ele falou assim: pelo que tenho visto, muitas empresas estão criando NFTs e se lançando no metaverso muito mais como uma estratégia de marketing, pelo pioneirismo, do que para oferir lucro. Pensando nesse contexto de projeto, vale criar pequenas coleções com tiragem única, limitada, uma espécie de coleção histórica, ou acaba correndo o risco de queimar a largada? O que eu tenho visto, eu também não vou pronunciar o nome se a Yasmin não pronunciou desde o início da semana, não sei eu que vou tentar também. Não, mas esse nome tá certinho aí, é o Wishley mesmo. O Wishley? Fechado, Wishley. Prazer, cara, obrigado aí pela pergunta também. Que eu acho, tá? Cada vez mais vejo um movimento de utilidade, tá? Então, seja utilidade até numa essência de security também. Acho que o token tem utilidade. Acho que criar uma coleção por coleção, eu já tenho visto que isso já tem diminuído bastante, porque basicamente ele parece que você está querendo fazer uma captação, botar dinheiro no bolso e... Como existem vários, né? A gente tem falado de vários esquemas, né? Que o cara lá, o projeto fala assim, vou fazer um jogo aqui, vai revolucionar o mundo, cria um roadmap super bonito. Aí vende 1 milhão em NFT, depois some todo mundo, ninguém sabe para onde foi, nunca tem jogo nenhum e você fica ali com um NFT que não vale nada. Então, cada vez mais eu tenho sentido que, primeiro, tem que ter essa questão de quem está por trás do projeto, cada vez mais tem sido importante, e principalmente o que vai dar acesso, qual vai ser a exclusividade, qual vai ser a utilidade daqueles tokens ou daquela coleção. É colecionável? Tá, mas então vou criar outros colecionáveis? Vai ter coleção? Qual é a tiragem? Enfim, para que eu vou fazer com aquele colecionável? Qual comunidade que eu vou interagir em relação àquele colecionável? Então, essa questão da comunidade também é muito forte. É uma obra de arte? Tá, então quem é o artista? Deixa eu ver qual a característica dessas obras de arte, onde é que elas vão ficar. Então, sinto cada vez mais que só fazer uma coleção por marketing, ela, dependendo de quem fizer, pode até dar certo, mas eu acho que o efeito seguinte disso é cascata. Tá? Eu acho que é o efeito de criei um monte de ativo digital que não vale nada, botei dinheiro no bolso, enganei a comunidade, que é o que mais tem acontecido. Então, vejo que os projetos que funcionam são os projetos que têm início e têm provisão de futuro, então, do que vai acontecer, já nascem com alguma utilidade que permitam ali ou um senso de comunidade em quem participa, ou algum direito exclusivo, ou algum senso de escassez daquelas pessoas ali, no sentido, por exemplo, vou ter o acesso a uma mentoria com o Rony da reserva, lá como é o caso da reserva. Tem um tipo de token que eles vão criar que vai dar
direito a alguma coisa nesse sentido. Então, esse é o tipo de coisa que eu acho que faz sentido, tá? Criar a coleção por criar, eu acho que já tem muita JPEG aí no mercado que não faz sentido, mas assim, rola. Vai depender muito do seu objetivo. Enfim, criei uma coleção específica do Fábio Sendão, vou criar 10 aqui e vou vender na turma de hoje, porque vocês gostaram do que eu estava falando aqui, faz sentido. Não sei, pode ser que vocês vejam o valor de guardar aí a minha cara, aí, de repente, uma figurinha o resto da vida. Se tiver autorização, né, de uso de imagem. Senão isso. Se eu mesmo fizer, mas pode ser que vocês vejam o valor de comprar e guardar isso. Falar, cara, de repente esse cara vai ficar famoso, esse cara vai bombar depois, eu vou ter o NFT dele, eu vou falar que foi feito lá em 2022, daqui a 20 anos. Pode ser que tenha valor. Então, assim, não dá para julgar o valor de um projeto ou outro. Eu só recomendaria que realmente tente entregar algum valor que faça sentido. Então, se eu estou criando aquela coleção, para que você vai fazer? O que você vai fazer com aquilo? Só ativo pelo ativo? Ah, tá, é o ativo, mas é o ativo de uma pessoa super importante e ele por si só pode já valer. Pode ser que eu acho que um NFT da Anitta hoje valeria muita grana. Com certeza alguém vai comprar, vai ver valor, vai manter, vai revender por 4 vezes o preço. Com certeza. Mas será que isso dura muito tempo ou será que faz sentido? Não sei, depende. Se eu ganhar um jantar com a Anitta, aí uma utilidade aí que talvez valha bastante grana também, né? Bom, eu vou ler o comentário da Tainá. Ela falou assim: professor, infelizmente não poderei ficar até o final, pois tenho aula da pós. Mas parabéns pela explanação e pelo tema. Lembrei da sua participação no podcast em 2019 no Direito 4.0 sobre startups. Parabéns também ao grupo de estudos. Boa noite a todos. O Rafael falou assim: excelente ideia. Sou advogado e dev Solidity, e isso é totalmente possível. O direito de arrependimento previsto no Smart Contracts. Eu não sei muito bem que hora que ele falou isso. Aí o Ishlin de novo falou assim: então dá para pensar no contrato de trabalho ou ingresso societário com cláusula de cliff ou vesting, utilizando NFT como vesting? Vamos lá, deixa eu ler de novo a pergunta dele aqui. Dá pensando no contrato de trabalho ou ingresso societário com cláusula de cliff. Quer explicar aí, Wishley? Opa, acho que eu fui o que mais Fica à vontade. Compilar dúvidas. Na verdade, eu sigo você no LinkedIn e tem bastante conteúdo bacana, tem me instruído bastante, então, obrigado, aproveitando. Quando você estava falando ali dos contratos de, por exemplo, aqueles de startups, né? Eu me lembrei de uma pesquisa que eu fiz há pouco tempo, justamente trazer para um ambiente não startup, mas assim, talvez um pouco inovador, mas não com essas características, trazer o contrato de cliff vesting, que então você vai lá, você se torna sócio da empresa. Se, por exemplo, o cliff são os objetivos, então você, durante 2 anos, por exemplo, você tem que cumprir determinados objetivos, né? Sim. Que é, por exemplo, o desenvolvimento da empresa. E aí o vesting seria a própria ação. Pensando nisso, então, usar talvez o pagamento, né? Não seria só a ação, mas uma forma de pagamento com a NFT. Usar a NFT como uma expectativa de pagamento, assim. Entendi. O próprio contrato de cliff investing já é difícil de... Aqui no Brasil tem muito pouco ainda, né? Pouquíssimos, assim. No ambiente da startup... No ambiente da startup a gente usa... Acho que eu dei uma travada, né, pessoal? Mas acho que eu voltei. Uhum. Legal. Acho que eu entendi a pergunta. Acho que no ambiente de startup a gente usa muito contrato de vesting em cliff. E é só para também botar todo mundo na mesma página aí, quem não entendeu, pessoal. O contrato de vesting, basicamente, é uma aquisição de participação societária progressiva baseada em metas, tempo e determinados combinados ali. Então, vamos dizer que eu vou vestindo a ideia de mais agressivo, né? Exato. Eu vou vestindo a participação conforme eu vou atingindo alguma coisa. E o cliff é basicamente um período que eu não tenho participação por ali, um período de experiência, algum início de algum gatilho que a gente vai ter até eu começar a vestir essa participação. Super possível, Wishley, a gente usar, por exemplo, a NFT com um contrato inteligente, onde eu tenho ali, de repente, criar... O grande problema da gente atrelar sempre essas relações virtuais com relações reais é que sempre tem que ter um gatilho humano, né? Então, se ele cumpriu aquele objetivo, eu vou ter que, de certa forma, dar esse input para a blockchain, para, de repente, ela, num contrato inteligente, ela já, por exemplo, dá a participação dele, e a participação pode ser em cripto, um token do próprio projeto, representativo de um equity, onde a gente tenha um acordo societário. Super possível. Eu só entraria numa pergunta que... Teve um projeto que veio para a gente recentemente, que a pessoa queria tokenizar o programa de stock option da empresa dela.
na Super para fazer, mas eu falei, mas por que você quer tokenizar? E aí, gente, a pergunta é assim, não usar a tecnologia pela tecnologia, né? Eu acho que dá para fazer o que você está falando, Isla. Eu só não iria tão longe porque eu não sou desenvolvedor, mas vários problemas do contrato de Cliff Vesting, eu acho que via smart contracts, talvez, eu gostei da sua ideia, pode fazer total sentido de automatizar. Mas se não for por isso, pensar, será que eu consigo fazer isso contratualmente? Porque o contrato de Vesting geralmente é um contrato muito com pouca gente, né? Um programa de stock option talvez até que faça mais sentido, né? Talvez com uma empresa maior, que eu tenha mais gente fazer um programa, eu crio uma lógica de token que as pessoas vão acessando ali e vão tendo participação na empresa num ambiente privado e controlado, viável, principalmente que eu não vou ter que dialogar com o CVM nem nada. Mas para vesting, para uma relação única ali, talvez seja mais fácil controlar por alguma plataforma do que desenvolver toda uma lógica de smart contract no blockchain para resolver esse problema. Mas, assim, viável. Mas achei interessante a ideia. Só realmente pensar se, talvez num projeto prático, o custo talvez não valesse a pena de usar esse mecanismo. E se não volta lá para a minha primeira pergunta, que é do fazer por fazer, só para pioneirismo e tal, né? Exato. Ficando inócuo. Tá. Legal. Bom, minha última pergunta, prometo, já aproveitando, uma dúvida que eu fiquei, inclusive, quando estava fazendo pesquisa sobre isso, considerando, então, o NFT um ativo da empresa. Então, eu preciso, inclusive, né, com base nas resoluções aí das instruções normativas da Receita Federal, fazer lá, né, informar isso. Mas pensando no custo, é um custo muito baixo para eu desenvolver, né? Porque eu já tenho ali, provavelmente, a mídia, faço um negocinho ali, pá, não tem nem custo. E aí eu tenho, então, fazendo ali a conta, o custo de criação, o valor que eu vou colocar para venda e o valor que eu posso lucrar. Tem, assim, quais seriam as recomendações, o que seria indicado, pelo menos, pensar no aspecto contábil tributário na hora de fazer a precificação disso? Ou eu não preciso levar em conta e só falar, esse aqui eu vou vender por 10, eu tive custo de R$10, que daí vai se transformar na criptomoeda, e aí depois vai voltar e vai se transformar em real de volta. Como que eu faço isso, assim? Esse caminho para lá e para cá ainda, para mim, é um pouco obscuro. Tem vários desafios, né? Desde a tecnologia, né? Por exemplo, a rede Ethereum é ótima, roda muito smart contract, etc., mas você vai pagar um pouco mais de gas. Tem algumas outras alternativas, talvez que você vai ser mais rápida, mas talvez não tenha a mesma segurança da rede Ethereum e vai pagar menos gas. Então, desde o custo da tecnologia até o que está intrínseco naquele ativo, né, Whistler? Então, assim, por quanto eu vou vender, eu acho, primeiro, claro, olhar mercado. Então, olhar quantos projetos estão fazendo. Os projetos estão na faixa ali de 0,1 a 1 Ethereum, quando a gente fala de uma coleção assim que tem alguma utilidade, etc. Mas acho que o valor está muito mais no... quando eu compro NFT hoje em dia, eu penso, o que eu vou ganhar com ele, né? Então, se eu vou ganhar algum benefício da sua empresa, alguma utilidade, alguma coisa ali, esse valor que tem que estar ali dentro de alguma forma quantificado. Então, vamos lá. Eu tenho uma loja de roupa e eu vou fazer um NFT, que um dos benefícios do meu NFT vai ser dar uma calça para a pessoa ali personalizada do NFT. Cara, no mínimo, esse NFT tem que ter um custo ali de produção e de entrega dessa calça, que se eu não tiver quantificado, não está valendo a pena. E a pessoa que compra esse NFT, de certa forma, ele vai ver valor no que vai pagar em relação a isso. Então, tem isso. Outro ponto, custo tributário. A maioria dos casos aí que a gente tem feito, em regra, 1888 lá da Receita Federal, ganho de capital. Então, fiz um NFT, hoje vendi ele por 100 amanhã, vou pagar o tributo ali com 15% mais ou menos ali de ganho de capital na diferença, de 0 para 100. Então, mas eu gastei tanto, vai depender do seu regime tributário, né? Se eu estou no lucro real, talvez eu consiga deduzir o que eu gastei para criar esses ativos da minha base de cálculo quando eu for fazer essa apuração do ganho de capital. Mas tem um ganho de capital, então tem que pensar nisso também. Por quanto eu vou vender e quanto eu vou deixar ali de custo tributário na mesa. Então, assim, tem vários fatores, Whistler. Acho que vai depender realmente do que vai estar atrelado a esse token, né? Então, e aí eu vejo o valor disso, crio uma espécie de valuation para chegar, estou indo mais longe do que eu sou. Eu sou advogado, tá, pessoal? Mas crio ali uma lógica do valuation que eu vou ter daquele ativo para conseguir pensar na precificação dele. Uma precificação de negócio mesmo. Pensa que você está virando uma outra linha de negócio onde você vende ativo digital. Então, aquilo ali é um produto seu também, de certa forma, que você vai ter que entender o custo de produção, custo tributário e ali a eficiência daquilo ali para poder vender. Valeu, muitíssimo obrigado.
Foi super Nada, bacana. Valeu pelas eu agradeço, respostas. cara. Gê, pode falar. Eu tenho uma dúvida que é também assim um pouco baseada no que a gente já estudou no nosso grupo, e eu queria. Me parece que você entende diferente, aí eu queria confirmar isso e entender um pouco melhor em relação à questão da especulação, porque eu fiz um estudo sobre a origem das especulações, então, desde a crise das tulipas, nos Países Baixos, passando por crise de 29, crise de 2008, e sempre mencionando a questão da especulação, né? E me parece que a NFT também teria essa questão de especulação muito forte, tanto que eu não estou tão atualizada assim, não vi nos últimos meses, mas, salvo engano, nesse início de ano, os valores eles já tinham sido abaixados, eles abaixaram muito. E aí, quando a gente fala, né? Então, por exemplo, se a Anitta hoje fizesse um NFT, daqui 20 anos seria vendido por muito mais. Eu queria entender até que ponto que a gente pode falar, né, em uma valorização e quando que isso passa a integrar, então, talvez uma especulação. Perfeito, Jorge. Eu acho que o primeiro ponto na minha opinião, o NFT, primeiro, ele é um protocolo, é um tipo de token que eu posso usar para N coisas. Então, acho que a gente tem que separar também a tecnologia da forma como é utilizada. Então, assim, como eu estava falando aqui agora para o Wishley, eu vejo muito valor nos projetos que eu tenho o NFT sendo usado para resolver algum problema, dar alguma utilidade, dar alguma coisa que faça sentido. Eu acho que, como todo mercado, existe, e até falando de inovação, a gente for lá lembrar das curvas lá da curva de inovação, né, dos 6Ds do Peter Diamandis, da depressão e tal, eu acho que a gente está no momento da hype, né? E aí a gente tem o momento da hype e aí depois tem aquela curva de depressão também. Se for uma inovação que vai continuar, já ela volta e aí ela cresce exponencialmente. Está falando de forma bem rápida. Eu acho que isso está acontecendo com o NFT. Eu não acho que o NFT é o causador de um movimento especulativo. Eu acho que existe isso em vários mercados, e foi o que aconteceu um pouco com o NFT. Associarem muito os NFTs a essa especulação para retorno rápido de dinheiro. E por que também que eu acho isso? Tá, uma das razões. O mercado de arte, ele nasceu muito atrelado ao mercado de arte colecionáveis, que já é um mercado que é super subjetivo de como ele se forma. Então, começaram a vender Twitter por não sei quantos milhões, o Bi por 70 milhões, o meme por 30 milhões. Super valorizaram e algumas pessoas do mercado jogaram isso para cima como vários outros. Mas eu não acho que a tecnologia do NFT em si ela é estrutural, como a gente tem crise de subprime e outras crises de especulação ainda no mercado. Eu não acho que seja esse nível agora. Talvez o contexto total de criptomoedas possa ser, tá? Eu não vou fazer essa análise econômica aqui, Jorge, que não me cabe fazer isso aqui. Mas eu acho que a tecnologia do NFT, junto com a tecnologia da blockchain, ela tem inúmeras aplicações. Então, a gente usa isso, por exemplo, para o setor de logística, a gente usa isso para o setor de moda, a gente está usando isso no setor de arte, como a gente já falou, que talvez aí tenha uma especulação maior. Assim, tem inúmeros cases de uso. Então, ingresso. Então, está fazendo NFT de ingresso. Então, por exemplo, eu tenho uma certificação da blockchain única, que é aquele meu ingresso, e eu acabo, por exemplo, com um problema que é de cambismo, de especulação com ingresso, ou crio até uma especulação regulada, né, no mercado secundário, onde eu vendo meu NFT de um ingresso para ir num determinado show. Então, existem inúmeras aplicações objetivas da tecnologia. Então, eu não vamos lá, claro, muito rápido aqui a análise, tá, Jorge? Mas eu não atrelaria essa lógica especulativa a NFT de uma forma muito direta, porque eu acho que a NFT é a tecnologia. O que pode fazer a gente atrelar ela a especulações de ativos em geral, criptomoedas, tokens, etc., porque eu acho que isso aí pode sim, a gente tem um mercado que talvez esteja já se assemelhando muito ao mercado, a mercados tradicionais, né? Então, muita gente critica, né? Então, criei Bitcoin, criei Ethereum, achando que eu vou descentralizar tudo, acabando com o intermediário, mas aí eu crio um monte de corretora que faz a operação de investimento, crio
todo mundo apostando nisso ali como mais um ativo. Então, eu tenho a ação da Petrobras, tenho o Bitcoin na mesma carteira ali, tratando tudo como uma coisa só, ou especulando, ou vou comprar do projeto hoje para vender amanhã. O pessoal fazendo trade à beça, um monte de gente no YouTube ensinando a ganhar dinheiro com trade de criptoativo. Então, acho que tem sim esse contexto, Jorge. Só não atrelaria, como você perguntou, o NFT, porque a NFT é uma parte ali, uma espécie de protocolo de uma tecnologia para resolver vários outros tipos de problemas. Estão usando de várias formas erradas, mas eu não acho ainda que... Eu não faria essa comparação que você fez aí, que é super legal, de outros movimentos de crises com base em problemas especulatórios, ao NFT em si. Só esse meu ponto aí. Mas super bacana a análise. Acho que até está um pouco fora do meu campo de estudo, assim, mas acho bacana a análise, tá? Só faria essa ressalva em relação à tecnologia em si, para a gente não vincular muito ela. Perfeito. Muito, muito obrigada. De nada. Bom, eu acho que é isso. Mas alguém tem mais alguma pergunta? O Felipe aqui e o Rafael, eles parabenizaram, agradeceram, falaram que foi muito bom. Eu acho que eu vou finalizando também, porque já deu nosso horário. Eu queria muito agradecer você, professor. Eu acho que foi muito bom, assim, para todo mundo. O pessoal interagiu bastante. Posso, acho que, falar pelo grupo. Toda vez que a gente fala sobre algum assunto assim, nossa cabeça fica explodindo. A gente fica criando várias teorias e várias coisas. Então, a gente gosta bastante de falar sobre essas coisas. Agradecer por você estar aqui. E que possamos fazer mais alguma coisa, mais algum projeto, mais algum evento juntos. O GED vai estar sempre de portas abertas para você. Fechado, pessoal. Assim, mais uma vez, obrigado, principalmente que ficaram com câmera aberta aí, Pedro, Thiago e Yasmin. É bom pelo menos tinha alguém para estar olhando. Até legal, fiz o evento mais cedo hoje que eu falei, né? A experiência no metaverso, apesar de ser simples ali, é super 2D. Você vê as pessoas na plateia, assim, vê os bonequinhos, te dá uma sensação melhor do que às vezes você ficar vendo só essas bolinhas do Teams aqui. Tem meus do Teams no trabalho, no escritório. Mas obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez, Jimmy, pelo convite. Eu gosto muito de falar em evento como esse, de conectar com a universidade, com grupos de estudo dessa forma. E aí joga a bola de volta para vocês. O que vocês pensarem que faz sentido levar para mim como projeto, iniciativa, outro tipo de palestra, inclusive com o meu escritório, vai ser um prazer receber vocês. A gente se conecta há muito tempo já que a gente se conecta com grupos de estudo, com ligas e com empresas júniores de várias universidades. Então, tendo alguma ideia querendo levar para lá, vai ser um prazer a gente trocar bola com vocês, tá? A gente é muito aberto a isso. Então, a porta aqui está sempre aberta para quando vocês quiserem fazer alguma coisa. E, pessoal, mais uma vez, obrigado. Desculpa o meu jeito acelerado, mais uma vez. Espero que vocês tenham curtido alguma coisa. Eu gosto de falar aqui, quando eu faço uma aula ou uma palestra, se eu criei pelo menos um ou dois insights na cabeça de vocês, já valeu, porque deixar muito conteúdo, a gente sair expert aqui alguma coisa, nem eu vou sair, nem vocês. Então, pelo menos, eu criei alguns poucos insights aí. Acho que já cumpri meu papel. E acho que é isso. Obrigado mais uma vez, pessoal. Foi um prazer. Não, a gente que agradece e vamos fazer mais coisas assim juntos. Obrigada, Com gente. certeza. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, Boa noite. gente. Obrigada, professor.